Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar essa leitura desse livro maravilhoso, Seguindo o Plano de Deus, de By Kent Reagan. Vamos continuar aqui a leitura do primeiro capítulo. Muitas vezes as dificuldades que enfrentamos ao corrermos a nossa carreira não são resultado do jugo de Deus sobre nós, ou da tentativa de cumprir a sua vontade em nossa vida. Muitas vezes as dificuldades que surgem diante de nós são resultado de que nós deixamos de fazer, desembaraçarmos-nos de tudo quanto nos seria um empecilho. Portanto, da mesma maneira que você tiraria o seu sobretudo e o deixaria de lado, faça a decisão de despojar-se de todo motivo errado, de toda ambição egoísta e de toda inclinação mundana e desejo da carne que lhes serviriam de empecilho na sua corrida. Deixe de lado pesos e pecado, tais como o orgulho, a hipocrisia, a preguiça espiritual e o medo. Jogue para longe todos esses pesos e pecados e não os pegue de volta. Você deve fazer assim se quiser fazer o máximo esforço para correr sua carreira espiritual e terminar com alegria o seu percurso. Correndo com perseverança a nossa carreira. Examinemos-nos agora a última parte de Hebreus 12:1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Se não corremos com perseverança a carreira que nos está proposta, também poderemos tornar difícil o nosso caminho e prejudicar o nosso crescimento espiritual. Talvez seja difícil correr com perseverança a nossa carreira e tão fácil nos tornarmos impacientes no nosso desejo de ver os planos e propósitos de Deus cumpridos na nossa vida. As pessoas podem, por exemplo, ser demasiadamente conscientes do horário. Muitas vezes, quando o Senhor nos dá um recado a respeito do seu plano para nós, queremos vê-los cumprido imediatamente. Mas precisamos aprender a paciência, a perseverança ao corrermos a nossa carreira espiritual. Você deve entender que Deus não atua dentro do âmbito cronológico do mundo. A Bíblia diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia, 2 Pedro 3:8. Deus não se restringe ao tempo, às horas, aos dias, aos anos. Um período de tempo que nos parece de longa duração pode ser mero momento fugaz do ponto de vista de Deus. É por isso que é tão importante aprender a confiar nas promessas da palavra de Deus sem envolvê-las nos limites do tempo. Quando aprendemos a entrar no repouso da fé, deixamos o Senhor com mais liberdade para cumprir o seu plano na nossa vida. Às vezes, quando Deus conta aos crentes algo a respeito dos seus planos para a vida deles, procuram realizar esses planos mediante seus próprios esforços. Ao agir desse modo, poderão, por assim dizer, curvar as águas. O que quero dizer com isso? É que poderão prejudicar o plano de Deus para eles e não deixar o caminho aberto para ele fazer o que deseja. Deve simplesmente permanecer confiando no plano de Deus e deixar que ele cumpra o que lhes tiver prometido. Para cumprirem a parte deles, precisarão preparar-se de conformidade com a palavra e com a orientação do Espírito Santo. Quando eu era
novinho no Senhor, curvei as águas claras do plano de Deus para mim, em mais de uma ocasião. Às vezes, quando o Senhor me dizia algumas coisas a respeito do meu ministério, procurava dar um só pulo de imediato, a fim de cumpri-lo. Todas as vezes, sem exceção, que agia assim, não consegui fazer corretamente aquilo que o Senhor me mandara fazer. Alguém poderá pensar, pois bem, isso só comprova que não foi realmente o Senhor que falou com você, mas o Senhor me falou. Mesmo. Só que não consegui acertar o horário correto e acabei prejudicando o plano de Deus. Jesus me disse uma certa vez, quando apareceu a mim numa visão: prefiro que você seja lento demais do que apressado demais, ao procurar seguir a minha orientação. Pelo menos quando você está atrás de mim, ainda consegue me ver na sua frente. Mas se você se apressar e der um pulo na minha frente, já não conseguirá me ver e sairá do caminho certo. À medida que crescia no Senhor, aprendi a não tentar ultrapassá-lo, mas a simplesmente deixá-lo cumprir seus propósitos para mim, enquanto eu permanecia fiel para me preparar. Aprendi também a captar não somente o conteúdo do plano de Deus, mas a continuar orando até captar também o quando e o como do seu plano. Veja bem, não é porque o Senhor diz algo a você que Ele quer que o faça imediatamente. E não significa necessariamente que Ele quer que você o faça na semana que vem, no mês que vem, ou mesmo no ano que vem. A verdade é essa. Deus tem preparado um plano para a sua vida, mas você nem sempre está em condições para cumprir o passo seguinte daquele plano. Por isso, Deus levará o tempo necessário para prepará-lo e treiná-lo antes de levar a efeito o que ele tem falado ao seu coração, preparando-se para seus propósitos. Os dias de preparação nunca são tempo perdido. Talvez haja lições ou verdades importantes que você ainda precisa aprender a fim de cumprir com sucesso o plano de Deus para a sua vida. E custa tempo preparar-se e estabelecer-se na palavra de Deus, 2 Timóteo 2,15. Nem sempre, porém, é fácil passar por um período de preparação, pois, às vezes, há um preço a ser pago. Do seu ponto de vista, seu período de preparação talvez nem sempre lhe agradará, porque é possível que você tenha que deixar morrer seus próprios desejos e o seu cronograma enquanto deixa que Deus o prepare. A preparação, portanto, embora pareça difícil ou incômoda, faz parte da carreira que Deus tem colocado diante de você. E vale a pena ser fiel durante o período de preparação, mesmo se isso envolva sacrifício da sua parte. Quando, pois, estiver totalmente preparado e tiver comprovado a Deus que Ele pode confiar em você, Ele poderá promovê-lo e transferi-lo ao cargo que Ele tem preparado para você desde o início. Um cargo de responsabilidade, unção e ministério maior. Vamos ficar aqui com essa leitura desse primeiro capítulo e amanhã nós vamos continuar esse capítulo. Fiquem comigo.